tudo bem? Aqui é o Leonardo Amelin e eu venho trazer uma notícia para vocês no começo do vídeo. Infelizmente, tivemos problemas com a gravação da aula 2 do curso de Python durante a semana de cursos. Ou seja, eu estou tendo que regravar a aula aqui, portanto vocês sentirão falta do Leonichel aqui nos auxiliando e do pessoal tirando dúvidas durante a aula. Porém, daremos subsequência. Começarei falando aqui o porquê devemos programar. E a primeira coisa que vem em mente já é a lógica de programação. E ela está altamente presente na programação. É ela que traz para a gente algumas coisas especiais que deixamos aqui explícitos no slide, que é o fato de você entender e resolver problemas com mais facilidade, utilizar novas perspectivas para a resolução dos seus problemas, ter um pensamento mais crítico e, em especial, fazer boas gambiarras. A gente sempre brinca que o programador ele é um ser preguiçoso. Ele tenta fazer as coisas do jeito mais fácil possível, que demande o mínimo tempo e o mínimo esforço. E estão mais do que certos em pensar isso. Você tem que ser preguiçoso se você quiser ser um programador. Mas por que Python? Eu deixei aqui 5 códigos exemplos de como você consegue printar na tela, imprimir, mostrar na sua tela a seguinte frase: Hello World. Como vocês podem ver aqui, Hello World, aqui, aqui e aqui. Temos 5 linguagens: C#, Visual Basic, Java, o tão temido Java, C e Python. Aqui é só uma imagem autoexplicativa, na qual vocês conseguem ver que demanda muitas linhas para se imprimir Hello World em grande parte das linguagens, sendo que Python ele vai logo para o mais objetivo. Você simplesmente fala, printa isso. Essa analogia que eu fiz para vocês, ela mostra que Python ele tenta ser uma linguagem mais direta. Ele não tem esse frufru de você ter que declarar algo, jogar uma biblioteca logo de cara para você poder começar a fazer suas coisas, ser obrigado a declarar uma classe para poder começar a brincar. Python não, ele fala printa, ele printa. Se você fala soma isso, ele soma. A gente vai ver que Python ele é uma linguagem que simplifica muito a vida de vocês. Também o pessoal que já está acostumado a programar, principalmente em C, vocês já veem que Python ele não precisa terminar com ponto e vírgula. Continuando. Do que Python é capaz. Coloquei aqui alguns exemplos de que Python é capaz e, basicamente, ele é aquele pau para toda obra. Ele faz de tudo. Serve para programar web, fazer software. Ele se encaixa em todos os sistemas operacionais. Você consegue ver Python dentro de Windows, Linux, macOS e qualquer outro sistema operacional que você tenha pensado. Ele também se encaixa em Android e iOS. É uma programação orientada a objetos, trabalha com números muito grandes. Se você quiser brincar aí, você consegue fazer fatorial de 10 milhões, depende só da tua máquina. Ele é uma linguagem extremamente organizada. Você vai ver que os códigos de Python são códigos limpos, códigos bonitos, códigos formosos. Muita gente está utilizando Python para programar inteligência artificial e principalmente a computação 3D, tanto gráficos 3D quanto você utilizar de modelos 3D. E a gente já chega aqui na primeira matéria do nosso curso. Dentro da programação, utilizamos muitas expressões, sejam matemáticas ou não. Daí já vem a pergunta, só existem expressões matemáticas? Eu vos digo que não. Existem vários tipos de expressões. Bom, coloquei 4 tipos de expressões aqui, matemáticas, lógicas, de atribuição de valores e de comparação. Estas serão as expressões que nós mais utilizaremos durante o nosso curso e vocês durante a programação em Python. Nas expressões matemáticas, temos operações de adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação e essas duas aqui especiais, o quociente inteiro e o resto inteiro. Vamos chegar aqui no nosso notebook de Python, igual o Leonichel ensinou para vocês, e vamos começar a fazer algumas operações para facilitar o entendimento. Começaremos aqui com o digníssimo 2 mais 2, dando Ctrl Enter,
podemos ver que é igual a 4, como já era o esperado da nossa adição. Se eu utilizar o menos no lugar de mais, terei que 2 menos 2 é igual a 0. Se eu partir para a divisão, vou ver que 2 dividido por 2 é igual a 1. Temos aqui o ponto zero, e eu explicarei melhor o que é esse ponto zero quando eu estiver explicando sobre tipos de variáveis. Porém, já vou dar uma adiantada aqui, que esse ponto zero indica uma variável flutuante, ou seja, uma variável que ela pode ter casas decimais, ou seja, número com vírgula. Na programação, não utilizamos vírgula, utilizamos o ponto. Mas, por agora, 2 dividido por 2 é igual a 1. Continuando aqui, fazendo 2 vezes 2, eu tenho que é igual a 4, e 2 elevado a 2, coincidentemente, também é igual a 4. Agora, a gente chega na parte aqui do quociente inteiro e o resto inteiro. Vou mudar esses valores para facilitar o entendimento de vocês. Se eu pegar 11 e fizer o quociente inteiro de 2, dando Ctrl Enter, eu chego que é igual a 5. O quociente inteiro, ele é a parte inteira do quociente de uma divisão. A gente sabe que se você só dividir 11 por 2, você chega em 5,5. A partir do momento que eu coloco a segunda barra de divisão, ou seja, ao invés de dividir, eu faço um quociente inteiro, eu corto toda a parte que tem vírgula. É isso que é a divisão por quociente inteiro. Se eu fizer a divisão por resto inteiro, eu tenho que a resposta é 1. Ou seja, eu vou pegar o meu denominador e vou multiplicar pelo quociente inteiro dessa divisão. Como assim, Leonardo? Se eu pegar 11 e fizer o quociente inteiro disso daqui, eu vou ter 5. Então, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por esse 5. A gente sabe que vai dar 10. Então, eu vou pegar esse número, que é o numerador, e vou subtrair a multiplicação do denominador com o quociente inteiro, que vai dar 1. Esse é o resto inteiro da divisão aqui. Colocando aqui 1. Ok. Prosseguindo. Além das expressões matemáticas, temos as nossas operações de atribuição de valores, lógicas e de comparação. Vamos começar falando sobre a operação de atribuição de valores. Para quem nunca programou, está estranhando isso daqui. Como assim igual significa recebe? Na programação, pelo menos em Python em específico, a gente tem que o nosso igual, ele não significa igual. A nossa igualdade são 2 iguais. Quando a gente chegar na de comparação, eu explico melhor. Em operações de atribuição de valores, temos que o nosso igual, ele vai pegar um valor y e vai jogar no valor x. Para vocês entenderem melhor, vamos vir aqui e falar o seguinte. Sempre que eu quiser mostrar algo na minha tela, eu vou escrever print e vou colocar alguma coisa aqui. Se eu der um print, colocar 2, eu vou mostrar na minha tela o número 2. Certo, vocês podem estar se perguntando, Léo, por que você não simplesmente coloca 2 aqui e dá um Ctrl Enter? Ele aparece. Mas isso daqui é específico do Google Colab. Se vocês estiverem utilizando alguma outra IDE, como por exemplo o PyCharm ou o Visual Studio, isso não vai acontecer. É perigoso até dar erro. Então sempre que vocês quiserem mostrar um valor, a gente diz que vocês devem utilizar o print. Ok? Então eu vou fazer o seguinte. Antes de printar alguma coisa, eu vou falar que a variável x, ela vai receber o valor 2. Se eu der um print x, eu vou estar printando 2. Eu basicamente pego em qualquer outro lugar do meu código que eu utilizar esse x, eu vou trocar pelo valor dessa variável. Ou seja, a mesma coisa que se eu simplesmente ignorar isso daqui e colocar o número 2 aqui. Eu tenho o mesmo resultado. Só que quando você vai utilizar essa variável várias vezes no seu código, por exemplo, eu quero que x recebe 3 mais 4 aqui. Aí em outro lugar do seu código você quer printar
x mais 5. Ao invés de eu ter que trocar lugar por lugar o número 2 e tudo mais, eu simplesmente coloco o x igual a 2 aqui e eu troco o valor aqui quando eu quiser. Isso facilita muito meu código. Variáveis em programação são amplamente utilizadas. E o sinal de igual, ele atribui o valor 10 à variável x. Tranquilo? Continuando. Eu tenho vários meios de atribuir um valor a uma variável. Eu coloquei esses 4 outros meios aqui, porém eles não são obrigatórios. Eu até diria que vocês nem devem decorar isso daqui. Eu passei porque isso daqui ele embeleza o seu código. Eu demorei muito para finalmente me acostumar a utilizar isso daqui, mas depois que eu comecei a utilizar eu vi que o código começou a ficar mais bonito, eu comecei a digitar menos, e aquele negócio que eu falei, programador é um ser preguiçoso e ele quer escrever o mínimo possível. Então, ao invés de eu escrever x recebe x mais algum valor, eu simplesmente coloco x mais igual esse valor. Vamos trocar aqui de tela só para mostrar para vocês. Ao invés de eu escrever x vale 4. E aí depois eu falo x recebe x mais 5. Nesse caso aqui, se eu printar o x, eu vou falar que o x ele vai passar a valer 4 mais 5. Então, quando eu printar x, eu vou colocar o valor 9 aqui na minha tela. Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Aqui, valor 9. Porém, como eu sou um programador, eu sou um ser preguiçoso, eu não quero escrever tudo isso. Então eu vou escrever o seguinte, x mais igual a 5. E eu vou comentar essa linha de código. Pessoal, o que é um comentário? A partir do momento que eu coloco uma hashtag, tudo o que vier depois dessa linha vai ser ignorado, ou seja, essa linha não será feita. Isso aqui é muito utilizado para você explicar o funcionamento de alguma parte do seu código, como por exemplo isso daqui. O valor x receberá seu próprio valor adicionando o valor 5. Eu utilizei muitas vezes a palavra valor, mas tudo bem. Ou seja, quando eu utilizo hashtag, eu posso fazer comentários no meu código. Um código bem comentado é um código bem visto em concursos. Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. E vemos que a gente tem o mesmo resultado. Ou seja, eu posso substituir toda essa escrita aqui por isso. Pode não parecer muito, mas sua vida vai brilhar depois de começar a utilizar essas novas atribuições de valores. E isto serve tanto para a adição, quanto subtração, quanto multiplicação, quanto divisão. Dá na mesma, pode usar tranquilamente. Saindo daqui, chegamos nas expressões lógicas. A gente tem a expressão e, expressão ou exclusivo. E anote, vamos passar aqui para explicar melhor. Para quem conhece a tabela verdade, para quem já estudou um pouco a fundo, se eu não me engano, filosofia ou sociologia, ou então já estudou a parte lógica de circuitos, vocês sabem já do que eu estou falando. Mas eu vou explicar para vocês futuramente. Calma. Eu vou futuramente explicar para vocês a existência de um tipo de variável chamado booleano, que é verdadeiro ou falso. Aqui em Python chamamos de true ou... Beleza, temos aqui o true, temos aqui o false. O tipo de variável booleano apenas engloba o true e o false. Ele não contempla nenhum outro valor. Ou é true ou é false. Se eu der um print no x, eu vou retornar o valor true. Se eu der um print no y, eu vou retornar o valor false. Como eu falei, caso vocês tenham conhecimento da parte das tabelas verdades, do e, do ou exclusivo, ou do not, vocês já sabem do que eu estou falando. Caso não, disponibilizaremos a tabela para vocês. Vamos brincar aqui um pouco com essa questão. Se eu falar x
ou y, eu vou retornar o valor true, porque a gente sabe que numa tabela de ou, caso um dos valores seja true, eu retorno dessa expressão aqui o valor true. Dando Ctrl Enter para verificar, temos um retorno de true. Caso eu coloque dois valores false, ou seja, y ou y, eu vou retornar false. E, como eu falei, caso apenas um deles seja true, a gente já tem o retorno de true. Caso os dois sejam true, de todo jeito teremos true. Caso eu utilize o AND no lugar, true com true no AND retorna true. Caso qualquer um deles seja false, eu terei um retorno de false. Caso os dois sejam false, ainda assim terei o retorno de false. Também temos o ou exclusivo, dado pelo chapeuzinho. Caso eles sejam diferentes, o retorno é false. Caso eles sejam iguais, como é o caso daqui, o retorno é false. Tanto se eu estiver tratando de um false, quanto se eu estiver tratando de um true. O retorno ainda é false. Caso eles sejam diferentes, um deles é true e outro deles é false, o meu retorno é true. Isso independe da ordem. Se eu colocar x ou exclusivo y, ou colocar y ou exclusivo x, o retorno continua sendo true. E se por algum acaso eu utilizar a expressão not, ou seja, printando só x aqui, eu tenho um retorno de true. Se eu escrever not x, ele passa a ser false. Ok. Prosseguindo aqui, a gente tem expressões de comparação. Todas as expressões de comparação retornam um valor booleano. Por favor, gravem isso na cabecinha de vocês. Todas as expressões de comparação retornam um valor booleano. Algumas delas vocês já estão familiarizados, principalmente por conta da matemática. Expressão de maior, maior igual, menor, menor igual e o próprio igual. Porém, temos algumas aqui que vocês provavelmente não estão familiarizados. Vamos andar uma a uma, só para conseguir ter um maior entendimento. Beleza, voltando aqui, temos o seguinte. Agora eu vou colocar aqui valores numéricos em x e em y. Vou falar que meu x vale 10 e meu y vale 7. Eu vou falar que meu x ele é maior do que meu y. Só vou escrever o nome da variável certo. O x é maiúsculo. Beleza. É uma verdade isso daqui. Meu x ele é maior do que 7. Ou seja, 10 ele é maior do que 7. Se eu der um Ctrl Enter, o Python vai me falar: Léo, você está certo. Isso é verdade. It's true. Então, 10 é maior do que 7. Eu posso colocar o famoso maior igual. Ele continua sendo maior ou igual a 7. Caso eu coloque aqui 10, ainda vai ser true, porque ele ainda é maior ou igual. A partir do momento que eu colocar 11 aqui, ele passará a ser false, porque agora x ele não é nem maior nem igual a y. Beleza, temos algumas outras aqui. Temos como trocar para o menor. Agora vai retornar true, porque o y ele é maior que x, x é menor que y. Ctrl Enter, true. Prosseguindo aqui, temos a nossa expressão de igualdade. Vou perguntar se o meu x ele é igual a y. E aí Python vai falar para mim que não, x não é igual a y. E ele só vai ser igual a y a partir do momento que eu colocar 11 aqui. Agora, x ele é igual a y. Retornou true para a gente. Beleza. Como podemos ver aqui no slide, isso daqui foi uma igualdade de valor. Temos também o is, que ele vai fazer uma igualdade de objeto. É basicamente o seguinte, pessoal. Futuramente, eu vou explicar para vocês sobre a diferença entre inteiros e flutuantes. Dois tipos de objetos, dois tipos de variáveis em Python. Mas vamos dizer o seguinte.
a gente sabe que 11 é igual a 11. Mas agora, 11.0, ele é igual a 11? Bom, vamos ver. Vamos perguntar aqui para o Python. Python, 11.0 é igual a 11? Ctrl Enter. Sim, é igual. O valor numérico de 11.0 e 11 é o mesmo. Porém, caso eu coloque is, ele vai me retornar false. Por que isso acontece? Isso daqui, ele não é o mesmo objeto que isso daqui. Eu vou explicar para vocês melhor a parte de referenciação em Python, os famosos apontadores. Mas, por agora, eu preciso que vocês entendam que x ele é um número inteiro e y ele está sendo um número flutuante. Caso eu utilize uma função em Python chamada type, ele me retorna o tipo da minha variável. Se eu colocar x, ele vai me retornar que x ele é do tipo inteiro. Caso eu coloque y, ele vai me retornar que y é do tipo float, ou seja, flutuante, um número com vírgula. Logo, eles não são o mesmo objeto, embora tenham o mesmo valor. E o mesmo vale para a desigualdade, tanto de valor quanto de objeto. Isso vale tanto para a desigualdade de valor quanto de objeto. E agora, só para finalizar, x em y. Ele vai perguntar se x está contido em y. Isso daqui, gente, é utilizado em strings, em listas, em dicionários, em tuplas. Teremos uma abordagem de strings e listas nesse curso. Então, vocês terão um maior entendimento quando chegar para lá. Não. Calma. Teremos o conteúdo de strings e listas nesse curso, então vocês terão um maior entendimento quando tal conteúdo chegar. Porém, por enquanto, essa parte do estar contido, ela é bem literal. Eu posso colocar o seguinte aqui. Se eu falar que x vale 2, melhor ainda, vou falar que x vale a letra A. Quando a gente chegar em string, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. E se eu falar o seguinte, que meu y vale abacate, eu sei que a letra A ela está contida em abacate. Não uma vez, não duas vezes, mas sim 3 vezes. Temos 3 A's em abacate. Então, se eu der um print, no caso, x em y, ou seja, A dentro de abacate, isso vai me retornar true, porque eu sei que a letra A está dentro de abacate. Porém, se eu perguntar se a letra V está dentro de abacate, ele vai me retornar false. Ele não está dentro de abacate. Essa é a nossa comparação de contimento. Finalizando com as expressões, vamos dar continuação aqui. A gente chega para a ordem de precedência. Outra coisa que está muito presente na matemática e também na programação. A ordem de precedência nada mais é do que a ordem na qual o seu compilador, o seu interpretador, seja o que for, ele vai interpretar uma linha de várias equações. Basicamente, a gente faz isso batendo o olho. A gente consegue ver, por exemplo, aqui nesse segundo exemplo, qual é a ordem que a gente tem que fazer, caso a gente saiba qual que é a ordem de precedência matemática. Matematicamente falando, a gente sabe que potenciação é o que vem primeiro na ordem de precedência, nessa fila inteira. Então, o que a gente tem que fazer primeiro é a potenciação. Depois, olhando aqui, a gente sabe, matematicamente, que a ordem de precedência de multiplicação e divisão é a mesma. Portanto, a gente começa da esquerda para a direita. Então, a gente vai começar com a multiplicação e, chegando aqui, com a divisão, depois soma, depois subtração, até chegar no resultado. A ordem de precedência, se tratando de Python, é a seguinte. Tudo começa com parênteses, igual na matemática. O que tiver no parênteses mais interior vai ser resolvido primeiro. Por exemplo, aqui, nessa linha, a gente tem um parênteses, uma divisão e outro parênteses. Tecnicamente, era para eu resolver da esquerda para a direita. Porém, esse parênteses da direita,
ele tem outro parênteses, ou seja, ele tem um parênteses mais interior ainda. E esse parênteses mais interior deve ser resolvido primeiro. Ao ser resolvido, temos agora uma ordem de precedência na qual eu tenho parênteses, divisão, parênteses. Então eu vou resolver primeiro o parênteses da esquerda para a direita, até chegar só na divisão e ter o resultado. Depois de parênteses, teremos funções e métodos. Eles não foram explicados agora, porém, gostaria que vocês soubessem que, logo após parênteses, a ordem de precedência será em resolver funções e métodos. Logo após, potência, descendo, multiplicação, divisão, quociente inteiro e resta inteiro, tudo com a mesma ordem de precedência. Depois disso, soma e subtração e, para finalizar, expressões de comparação e lógicas, como vimos aqui. Tanto essas expressões de comparação quanto essas expressões lógicas têm a menor ordem de precedência, ou seja, serão resolvidas por último. E coloquei uma frasezinha aqui que é importantíssima, que é imprescindível para a sua vida de programador, que é: sempre que tiver duas expressões de mesmo valor, a ordem de precedência será da esquerda para a direita. Tranquilo. Olha, vou deixar aqui na tela por alguns segundinhos, caso vocês queiram fazer este exercício, pausem o vídeo. Deixaremos a resposta daqui a pouco. Agora, Força, é a hora que você deixa a resposta na tela. Show? Tá, vamos continuar então, Força. Tranquilo então. Agora que vocês viram o exercício, vamos pular. Passando agora para uma analogia em relação aos objetos, para que vocês entendam o que é um objeto em Python. Para quem já programou em outras linguagens, como por exemplo C, acha que a variável que a gente está utilizando aqui, o x, o y, todas essas variáveis, são apenas variáveis. Mas em Python, que é uma programação orientada a objetos, a gente trata tanto as variáveis quanto qualquer outra coisa em Python como um objeto. E aqui eu vou tentar passar uma analogia de o que é um objeto em Python. Em Python, teremos 4 propriedades nos nossos objetos. Eles possuem endereço, ou seja, um local, possuem identidade, os nossos objetos possuem propriedades próprias, chega até a ser meio estranho de falar isso, e possuem métodos. Vocês podem não estar entendendo o que é cada uma dessas 4 coisas, mas a analogia vai procurar ensiná-los. É o seguinte: pensaremos os nossos objetos como livros. A memória do seu computador é literalmente o endereço do seu objeto. É lá que você vai guardar eles. Então, pensaremos na memória do computador como uma estante de livros. O nosso objeto, ou seja, a variável que você está criando, pense nela como um livro. As propriedades do seu objeto são as características do livro. Caso o seu livro seja de capa grossa, se está escrito cereja nele, se está escrito Python nele, se está escrito cálculo nele, tudo que você consegue descrever fisicamente são as propriedades do seu objeto. E os métodos do seu objeto é o que você pode fazer com o livro. Você pode abrir o livro, você pode girar o livro, você pode atear fogo em um livro, jogar esse livro em alguém. São incontáveis as coisas que você pode fazer com esse livro. E isto são os métodos do seu objeto. Eu desenhei aqui uma estante para vocês extremamente linda, na qual ela tem 6 espaços para você alocar seus livros. E nela alocaremos 3 livros. É o seguinte: podemos ver aqui uma diferença básica entre os livros, que é: eles estão em posições de memória diferentes. A gente vai imaginar essa estante de livro como a memória do seu computador. Cada um desses livros são as variáveis que você criou. E as características dos livros podemos ver aqui, que é a diferença de nome entre eles. Esse daqui é um livro de Python, esse aqui é um livro sobre cerejas, e esse aqui é um livro sobre cálculo. Além disso,
podemos ver que há uma diferença de tamanho entre os livros. Estas são as características dele: tamanho e nome. Agora, as propriedades, é claro, eu não consigo representar aqui, mas seria, no caso, desculpa. Agora, os métodos. Calma. Tá, lembrei. Desculpa, força, você tá tentando cortar muito, mas eu caguei. Tá, vamos continuar. Agora, os métodos são o que vocês podem fazer com esses livros, que é o que eu falei anteriormente. Você pode folhear o livro, pode fechar ele, pode jogar em alguém, pode até tacar fogo nesse livro. Mas o que importa é que esses são os métodos do seu livro. Agora, eu trago a vocês a seguinte informação. Variáveis em Python são apontadores. Não é esse tipo de apontador que eu coloquei aqui, até marcamos com um X, mas vamos explicar de uma maneira que fique fácil de se entender. Se eu chego no meu código e falo que a variável A recebe o valor 3, eu vou criar na minha memória tanto uma variável A quanto um objeto número 3. Eu até desenhei aqui para ficar bem explícito. Variável A, objeto número 3. Essa expressão de igual, ela vai fazer um link na qual chamamos de referência entre a variável e o objeto. Esse igual, ele faz essa setinha aqui, que é a referência. Ele fala que sempre que eu ler a letra A no meu código, nesse caso aqui, deixa eu me apagar aqui, sempre que eu colocar A recebe 3, sempre que eu colocar no meu código alguma coisa, por exemplo, print A, ele vai trocar esse A pelo valor 3. Aí vocês me perguntam, mas e se eu criasse uma string, como foi visto anteriormente, uma frase? Sei lá, uma variável B recebe frase. Eu tenho a letra A aqui. Ele vai trocar esse valor 3 aqui dentro? Não. Eu só estou falando que sempre que eu tratar a variável A, ou seja, a variável A, eu vou trocar pelo valor 3. Isso aqui não é uma variável, isso aqui é um valor. É a mesma coisa se eu colocasse 10. O Python ele interpreta tudo que está entre aspas como uma string, ou seja, uma frase. Quando eu tratar de tipos de variáveis, que é logo em seguida, eu vou explicar melhor como funciona strings e tudo mais. Ok, vamos deixar aqui frase por enquanto. Tranquilo então. Aqui está bem explicado no slide, mas vamos chegar no ponto que eu quero chegar. E quando a gente atribui mais variáveis? Vamos falar o seguinte agora. Depois de falar que A recebe o valor 3, eu vou falar que B recebe o valor A. Nesse caso, olha o que vai acontecer. Eu tenho duas variáveis ocupando espaço na minha memória e um objeto, que é o valor 3. Ambas as variáveis estão referenciando o valor 3, estão apontando para ele. Beleza, vamos chegar aqui no nosso código e falar que A recebe 3 e logo em seguida B recebe A. Se eu printar A, eu vou receber o meu valor 3, como já era de se esperar. Caso eu print B, o que vai acontecer? A gente sabe que como o A ele recebeu o valor 3, todo lugar do código que tiver a letra A como variável, ele vai simplesmente colocar o número 3. Então, vamos deixar aqui o A ainda. Se eu printar o meu B, continua retornando o valor 3. Justamente pelo fato de que aqui foi trocado por 3, já que eu referenciei o A com o objeto número 3. Caso eu troque o valor do A no meu código, como é possível ver aqui no slide, caso eu troque aqui, eu troquei pela string span, mas eu posso fazer por qualquer outra coisa. Como eu não expliquei string ainda para vocês, vamos fazer o seguinte. No decorrer do meu código, eu falei que o A ele recebe o valor 5. O que acontece? Eu falei que o meu B ele vale A. Então, se eu mudar o meu A, logo eu tenho que mudar o meu B. Estou certo ou estou errado, Leonardo? Você está errado. Se eu der Ctrl Enter, eu ainda retorno 3. Por quê? Porque Python ele é uma linguagem referenciada. Ou seja,
a referência da minha variável b, ela ainda está no meu objeto número 3. Caso eu mude a referência da minha variável a, nada acontece com o b, porque o b não tem nada a ver com minha variável a. Por mais que eu tenha colocado no meu código que b vale a, eu estou referenciando o b ao valor 3, não a variável a. Eu não consigo pegar essa seta e jogar aqui dentro de variável. Ele tem que passar pela linha de referência. Ou seja, eu sempre referencio uma variável a um objeto. Nunca uma variável a outra variável. Nem um objeto a outro objeto. Sempre é uma variável a um objeto.